Estamos de volta agora para falar da nomenclatura dos alcanos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Daiana Batista, professora de Química, e seja muito bem-vindo ao canal Curso BM. Então vamos lá aprender como que se dá nomes para os alcanos. Já aprendemos na videoaula anterior quem são os alcanos e qual é a sua fórmula geral. Na aula de hoje nós vamos aprender como que se dá nomes para esses alcanos, certo? E existe a nomenclatura dos alcanos não ramificados e também a dos alcanos ramificados. Vamos começar pelos alcanos não ramificados. Nos não ramificados, você vai somente precisar colocar o prefixo da quantidade de carbono e a terminação ano. A primeira coisa que você precisa fazer é observar a estrutura e verificar qual é a quantidade de carbono que está presente naquela cadeia. Então, aqui nós temos uma cadeia carbônica e ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Nessa outra estrutura, nós temos apenas um átomo de carbono. Nessa aqui de baixo, nós temos 4 átomos de carbono. Então, a primeira coisa que você vai observar é a quantidade de carbono presente naquela cadeia. Observou a quantidade de carbono? Você vai agora aprender uma lista com o prefixo da quantidade de carbono. Então, para cada quantidade de carbono, existe um prefixo. Se essa estrutura possui um carbono, prefixo met, 2 carbono, prefixo et, 3 carbonos, prefixo prop, 4 carbonos, prefixo but, e assim sucessivamente. Você vai observar na estrutura essa quantidade de carbono e vai completar a nomenclatura desse alcano, tá bom? Então, por exemplo, essa estrutura aqui, nós temos uma estrutura apenas com um carbono. Então, qual é o prefixo para quantidade apenas de um carbono? É o prefixo met. Esse prefixo você vai colocar aqui na nomenclatura met com a terminação ano, seguido da terminação ano, e vai formar aqui a nomenclatura do metano. Então, essa estrutura aqui é a estrutura do composto que nós chamamos de metano, que é o CH4, ok? Nessa outra estrutura, nós temos 6 átomos de carbono. Qual é o prefixo para 6 átomos de carbono? É o prefixo ex. Então, apaga aqui o prefixo met, que agora já não é mais uma cadeia apenas com um carbono, e coloca o prefixo et. Formou aqui o etano. Temos aqui um outro exemplo com uma cadeia com 4 carbonos. Para 4 carbonos, eu uso o prefixo but. Então, se você colocar o prefixo but, vai formar o butano. Para essa outra estrutura, 2 carbonos, prefixo et, vai formar aqui o etano, ok? Então, bem simples aqui, a nomenclatura dos alcanos não ramificados. Você vai somente colocar o prefixo da quantidade de carbono e a terminação ano. Em relação agora aos alcanos ramificados. Para os alcanos ramificados, nós temos o caso de precisar incluir nessa nomenclatura a ramificação que essa estrutura possui. Como é que você vai fazer isso? Você vai colocar o número da ramificação, o nome da ramificação, o prefixo da quantidade de carbono e a terminação ano. Então, vamos lá entender como é que se faz essa nomenclatura. Primeira coisa que você vai fazer, você vai identificar qual é a cadeia principal. Cadeia principal sempre vai ser a cadeia mais longa. Então, começando por esse exemplo aqui de baixo. A cadeia mais longa, ela não seria a que está em linha reta. Ela seria essa que faz uma dobra, né? Ela faz uma curva. Não tem problema se a cadeia principal não estiver em linha reta. Ela pode dobrar, ok? Temos aqui uma cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5,
6 átomos de carbono. O próximo passo é enumerar esses átomos de carbono. E você vai começar a enumerar pelo lado mais próximo da ramificação. Então, aqui eu tenho a cadeia principal, essa aqui é uma ramificação. Essa ramificação está mais próximo dessa extremidade. Então, é dessa extremidade que você vai começar a enumerar. Então, esse aqui é o carbono de número 1, carbono de número 2, 3, 4, 5, 6. Então, perceba que a ramificação está no carbono de número 3, ok? Então, você vai colocar aqui o número da ramificação. Qual é o número da ramificação? É o 3. O nome da ramificação, o que é que você vai fazer? Você vai usar o mesmo prefixo da quantidade de carbono que foi usado aqui no exemplo anterior, tá? Então, se for uma ramificação com um carbono, prefixo met. Se for uma ramificação com 2 carbonos, prefixo et. Então, aqui eu tenho uma ramificação que ela é uma ramificação com apenas um carbono. Então, eu vou usar o prefixo met. No caso das ramificações, a terminação é o -il. Essa ramificação aqui é chamada de metil, certo? Se for uma ramificação com 2 carbonos, como aqui nós temos uma ramificação com 2 carbonos. Prefixo para a quantidade de carbono é o et. Eu tenho 2 carbonos, então o prefixo vai ser o et. Terminação -il, eu tenho aqui então a ramificação metil, tá? Então você coloca o prefixo da quantidade de carbono, a terminação -il. A mesma coisa, prefixo da quantidade de carbono, terminação -il. Voltando aqui para o nosso exemplo. Essa é a minha cadeia principal, essa é a minha ramificação de nome metil. Então, completando aqui, o número da ramificação é o 3. O nome da ramificação é o metil. E o prefixo da quantidade de carbono? Agora nós estamos falando da cadeia principal. Aqui nós estamos falando da ramificação e aqui nós estamos falando da cadeia principal, ok? Qual é o prefixo da quantidade de carbono da cadeia principal? O prefixo da quantidade de carbono vai ser o hex, porque nós temos 6 carbonos presentes nessa cadeia principal. Então, nós vamos ter aqui o 3-metil-hexano. Recapitulando, por que 3? Porque a ramificação está no carbono 3. Por que metil? Porque o nome dessa ramificação é metil, afinal eu tenho apenas um carbono, prefixo met. E a terminação -il formou aqui a ramificação metil, certo? E hexano por quê? Porque a cadeia principal possui 6 carbonos, eu vou usar o prefixo hex e a terminação ano. Então, aqui nós temos o 3-metil-hexano. Esse é o nosso primeiro exemplo. Agora, o segundo exemplo. Vamos fazer aqui o próximo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós vamos precisar de um pouco mais de espaço, certo? Um pouco mais de espaço. E nós vamos falar aqui dos casos em que nós temos mais de uma ramificação. Então, nesse caso aqui, eu vou primeiro identificar a cadeia principal. Aqui eu tenho a cadeia principal. Cadeia principal sempre vai ser aquela que possui mais carbonos, tá? Por que que dessa vez ela não dobrou aqui para baixo? Porque se ela dobrasse, ela ia ficar com menos carbonos do que se ela seguisse em linha reta, tá bom? E nós temos 2 ramificações nessa cadeia principal. Eu tenho aqui a ramificação etil e tenho aqui a ramificação metil, certo? Uma com um carbono, que é o caso do metil, e uma com 2 carbonos, que é o caso do etil, certo?
O que eu preciso fazer? Eu preciso enumerar a cadeia principal. E vale lembrar que essa enumeração tem que começar do carbono mais próximo das ramificações. Então, nessa extremidade, ele está mais próximo da primeira ramificação do que se ele fosse começar por essa extremidade. Então, dessa vez, eu começo aqui da minha esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo. Agora, nós temos duas ramificações para colocar na nomenclatura. Então, eu vou colocar aqui. Nesse caso, nós temos duas ramificações para colocar na nomenclatura. E nós vamos iniciar em ordem alfabética, certo? Segundo aí o PAC, você precisa nomear essas ramificações em ordem alfabética. Então, o etil, ele está na prioridade de ordem alfabética. Então, é por ele que eu vou começar. Vou começar colocando o número da ramificação, que é o 4. Então, nós temos aqui o 4. Etil, 4. Etil. Número da ramificação da outra ramificação. Eu tenho aqui o 3. Metil. E vou finalizar com o prefixo da quantidade de carbono da cadeia principal. São 7 carbonos, então eu vou usar o prefixo hept. Vai formar aqui o heptano, certo? Então, recapitulando aqui. Eu tenho o 4-etil. Por que 4-etil? Porque a ramificação etil está no carbono 4. Tenho o 3-metil. Por que 3-metil? Porque a ramificação metil está no carbono 3. E tenho a terminação heptano. Por que terminou com heptano? Porque é uma cadeia principal com 7 carbonos. Então, aqui nós temos o 4-etil, 3-metil, heptano. O outro exemplo, ele se trata de uma situação quando se tem mais de uma ramificação do mesmo tipo de ramificação. Por exemplo, aqui nós temos 3 ramificações metil. Eu tenho aqui 3 ramificações metil. Essa aqui é a minha cadeia principal. E eu tenho 3 ramificações metil. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vou apagar aqui o exemplo anterior para fazer esse próximo exemplo. Esse próximo exemplo, eu não vou precisar mais desse espaço aqui. O que nós vamos fazer? Primeiro passo, enumerar a cadeia principal. Então, eu tenho aqui uma cadeia onde essa extremidade é mais próxima da primeira ramificação. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 3 ramificações metil. Uma partindo do carbono 2, uma partindo do carbono 3 e outra também partindo do carbono 3. Então, eu preciso especificar isso. Vou colocar 2,3 de novo. Aí, eu vou colocar a nomenclatura de trimetil. Por que trimetil? Porque eu tenho 3 ramificações metil. Se são 3 ramificações metil, eu chamo ele de trimetil. Se fosse 2 ramificações metil, eu iria chamar ele de dimetil. Como aqui são 3 ramificações, ele vai ser chamado de trimetil. Trimetil. Se fosse 4 ramificações, tetrametil, certo? E assim sucessivamente. Mas, na maioria das vezes, é no máximo 3, 4 ramificações do mesmo tipo, ok? Então, eu precisei colocar a numeração de todas as ramificações. Eu coloquei o 2, porque eu tenho uma ramificação no carbono 3, no carbono 2, perdão. Coloquei o 3 porque eu tenho essa ramificação no carbono 3 e 3 de novo porque eu tenho a outra ramificação no carbono 3. Então, formou aqui
o 2,3,3 trimetil, e agora vem o nome da cadeia principal. São 5 carbonos. Qual é o prefixo para quantidade de 5 carbonos? É o prefixo pente. Então, vamos colocar aqui e vai formar o pentano, certo? Formou aqui o pentano. Então, gente, essa é a forma de dar nomes para os alcanos. Temos aqui os alcanos não ramificados, que é bem tranquilo de se fazer, e temos aqui os ramificados, que tem um pouquinho mais de regrinha, mas que é possível de se compreender tranquilamente também. Se você gostou dessa aula, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Eu aguardo você na nossa próxima videoaula.